Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão meu guia. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Letícia. Eu tenho 28 anos. Faço parte da Missão Jovens Sarados desde 2023, consagrada desde o ano passado. Essa é a primeira vez que eu vou pregar, então eu espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo. Em respeito aos meus irmãos da comunicação, eu não trouxe uma toalhinha, mas a vontade era trazer, porque eu vou suar, mas tudo bem. Azul, laranja, são cores ótimas. Foi me passado um tema para falar com vocês hoje, no qual eu me debrucei nos últimos dias em oração. E eu me perguntei por que o Senhor queria que eu falasse justamente sobre isso. Mas, aqui estou eu para realizar a vontade dEle. Então eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Todo mundo achou? Quem está sem Bíblia, senta com um coleguinha que tem. Hebreus 12, 14. Eu vou começar então. A palavra vem nos dizer: procurai a paz com todos e, ao mesmo tempo, a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Estai alerta para que ninguém deixe passar a graça de Deus e para que não desponte nenhuma planta amarga capaz de estragar e contaminar a massa inteira. Continue com a sua Bíblia aberta, que a gente ainda vai voltar na passagem. O tema que nós vamos trabalhar hoje: sem santidade não veremos a Deus. E eu fiquei me perguntando, como eu disse, por que o Senhor queria que eu falasse justamente sobre isso. Porque todos nós, eu espero, pelo menos é o que eu espero, de coração, que a gente esteja buscando um dia adentrar a eternidade com Jesus. Um dia contemplar Deus face a face. E como a palavra mesmo vem nos dizer, sem a santidade, nós não veremos a Deus. Se nós não caminharmos, não irmos com foco em ser santos um dia, nós não vamos contemplar a face de Deus. Não quer dizer também que nós vamos alcançar os altares. Pode ser que sim, mas não são todos. Mas Deus nos pede para que nós busquemos a santidade no nosso dia a dia, para que quando chegar a nossa hora, nós possamos chegar no céu e vivermos eternamente com Ele. É isso que Ele nos pede. Viver a santidade para nós, cristãos, especialmente católicos, que temos santos como exemplos para nós, pessoas que viveram a vontade de Deus na terra, ela não é só um chamado, é uma obrigação.
É uma obrigação que nós sintamos essa vontade de um dia estarmos juntos a Deus, de um dia alcançarmos o lugar que os santos alcançaram. Esse deve ser um desejo tão forte dentro de nós que nós não precisamos pensar em mais nada. Eu não sei vocês, mas eu tenho tentado. Eu tenho tentado, no meu ordinário, viver o extraordinário de Deus. Eu tenho tentado falar com Ele como eu não falava antes, estar com Ele como eu nunca estive antes, porque eu vi que eu preciso estar aqui, eu preciso estar na presença dEle, para que um dia eu possa contemplá-lo face a face. Porque esse se tornou o maior sonho da minha vida, entrar no céu e Jesus olhar para mim: filha, seja bem-vinda, eu te conheço. Esse se tornou o maior sonho da minha vida, ultrapassou qualquer outra coisa que um dia eu pensei. E como eu disse, nós temos, como católicos, a graça de termos os santos como exemplos, para que nós possamos alcançar um dia o mesmo lugar que eles alcançaram. Eu tenho muito forte, como devota, de Santa Rita de Cássia, uma mulher que foi casada, viveu um casamento que ela sofreu muito dentro desse matrimônio. Ela viu a morte do marido e dos filhos, mas ela permaneceu firme em Deus. Ela entregou os seus sofrimentos a Jesus. Ela olhou para a cruz e ela pôde ver ali uma salvação. Entrou para a vocação que sempre foi um sonho do coração dela, se tornou freira e se tornou santa. E o maior ensinamento que ela tem para mim, que eu carrego na minha vida, desde quando ela adentrou a minha vida, na minha adolescência ainda, é que para Deus nada é impossível. E eu me agarro nisso com todas as minhas forças, que para Deus nada é impossível. A santificação, ela é sustentada pela oração diária, pela nossa busca eterna de estar com o Eterno. O Senhor nos pede, falando sobre santidade, Ele nos pede que nós sejamos semelhantes a Ele. Assim como Ele vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15: sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quando nós começamos a andar em santidade, nós começamos a ver a mão de Deus em todas as coisas. Nós começamos a ver a mão de Deus no nosso dia a dia. Nós começamos a ser mais sensíveis ao que o Senhor tem a nos dizer. Os nossos ouvidos ficam sensíveis àquilo que Deus quer nos falar. É difícil. É muito difícil. Mas todos os santos passaram por provações. Os santos passaram por provações e puderam alcançar a semelhança com Cristo. Santa Rita, inclusive, tem uma estigma, ela recebe uma estigma de Cristo. Santa Gema Galgani também. Se tornam tão unos com Ele, tão íntimos de Cristo, que você não consegue mais diferenciar um do outro. E é isso que Deus nos pede, que nós sejamos um com Ele. Um com Ele. Que somente assim nós vamos adentrar a eternidade. Somente assim nós vamos ver a Deus. Que Ele veio nos dizer: sem a santidade não veremos a Deus. É isso que Ele nos pede. Que sejamos santos como nosso Pai é santo. Agora eu queria que você voltasse na palavra, no versículo 16. Para quem perdeu o capítulo 12, Hebreus 12,
capítulo 16. Que não haja entre vós ninguém sensual, nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura, e sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimento. Esaú possuía a progenitura de Abraão, com isso privilégios especiais, liderança da família, bênçãos espirituais e uma promessa de Deus. Só que ele decidiu trocar tudo isso por um prato de comida. Ele decidiu trocar todas as promessas de Deus, tudo que Deus havia preparado para ele, por algo passageiro. E quando eu orava para estar aqui hoje, essa parte da passagem me chamou muita atenção. Porque quantos de nós trocamos as bênçãos de Deus por coisas passageiras? Por um vício, por um prazer momentâneo, uma decisão precipitada, a querer viver as nossas próprias vontades. Para Esaú, ele trocou por um prato de comida. Mas nós, atualmente, podemos estar trocando as bênçãos de Deus, o chamado da santidade, por um namoro, por um emprego, por um like no Instagram, por vícios. Se a graça de Deus passa por nós e a gente não pega essa graça, dificilmente a gente consegue ela de novo. Dificilmente. Deus nos dá a oportunidade de todos os dias realizar aquilo que Ele quer que nós façamos. Jesus, todos os dias, Jesus não está na igreja somente aos domingos. Não sei se todo mundo sabe. Mas Jesus está presente no sacrário todos os dias. E todos os dias Ele espera para que alguém vá lá visitar. Estando com Ele, a gente vai conseguir escutar a voz dEle, escutar o que Ele tem para nós e assim tomarmos as decisões de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele deseja para a nossa vida. E estando próximo dEle, nós estamos ainda mais próximos de viver a santidade. Estamos ainda mais próximos de ver a Ele, de ver a Deus face a face, no dia que Ele nos chamar. Voltando a falar um pouquinho sobre os santos, assim como Esaú, eu tenho certeza que muitos santos passaram por momentos assim que tiveram que fazer uma escolha. Foram humanos, como todos nós aqui. Todos os santos passaram por provações durante a vida terrena, mas dentro dos seus dias ordinários, eles escolheram fazer o extraordinário de Deus. Eles escolheram entregar todos os sofrimentos, todas as angústias, tudo que passaram nas mãos de Jesus. Se abriram à vontade de Deus na vida deles. Nós, como cristãos,
devemos viver uma vida entregue às orações, à vivência dos sacramentos, à renúncia do pecado, porque é assim que nós alcançaremos a santidade. Essa semana foi comemorada a memória de São Bernardo de Claraval, a qual eu não conhecia, mas eu busquei saber um pouco mais sobre ele. E teve uma frase dele que me chamou muita atenção, que cabe muito para o nosso tema de hoje. Um santo não é alguém que nunca peca, mas alguém que peca cada vez menos e se levanta cada vez mais. Um santo não quer dizer que ele nunca pecou, mas ele buscou estar mais próximo. Ele caiu, mas levantou. Ele escolheu levantar. Ele escolheu estar mais próximo. Para vocês pode ser que pareça fácil estar aqui na frente por estar acostumada a ser do Ministério de Música, mas não é. Falar é diferente. Mas eu estou aqui disposta a ser instrumento do Espírito Santo, mesmo estando um pouco ainda perdida com todos os pensamentos e todas as coisas que eu estou sentindo no meu coração nesse momento. Mas eu espero, de forma muito sincera, que o que vocês estão ouvindo aqui da minha boca hoje entre no coração de vocês de uma forma que uma hora ou outra ela frutifique. Que cresça em vocês a vontade de renunciar às coisas que vocês têm vivido no mundo para um dia viver a santidade. Que vocês tenham a coragem de dizer não a muitas coisas para dizer sim às coisas que Deus tem para a vida de vocês. É muito difícil. E é mesmo. Se alguém disse para vocês que viver a vontade de Deus é fácil, não é fácil. Esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. A gente chora, a gente sofre, a gente questiona. Mas chega uma hora ou outra que Ele pega a gente tão forte que a gente aceita, mesmo doendo. Louvar e agradecer a Deus quando a nossa vida está mil maravilhas é muito fácil. É muito fácil. Mas quando a gente está sofrendo, a primeira coisa que a gente questiona é Deus. Ah, mas por que Deus permitiu isso? O que será que Deus quer com isso? É a primeira coisa que a gente pensa. Os meus irmãos de missão, que são mais próximos, sabem da realidade que eu vivi. Eu fiquei 7 meses desempregada. Eu saí do emprego em janeiro, eu consegui outro, com a graça de Deus, agora, em agosto. Só que foram 7 meses difíceis. Foram 7 meses com muitas propostas. Propostas que eu até duvidei. Com lista imensa de várias coisas, vários benefícios. Podia levar meus pais para outros lugares, sabe? Surreais. Só que me afastariam da vontade de Deus, me afastaria daqui.
me afastariam do servir que Ele me traz. E onde eu estou, o meu servir, o meu ministério, ele deve ser via de santificação para mim. E eu espero que todos os servos tenham isso no coração. O ministério, o servir, o estar na missão, ele é via de santificação para nós. Viver a vocação é via de santificação para nós, independente de qual seja. Seja ela o matrimônio, seja ela o sacerdócio, seja ela a vida religiosa, todas elas devem ser via de santificação para nós. Que quando nós vivemos verdadeiramente a vontade de Deus nas nossas vidas, nós estamos nos preparando para isso, para vivermos a santidade. E se é via de santificação, a gente deve fazer de qualquer jeito? Como eu falei, eu questionei muito a Deus por que eu tinha que falar sobre isso aqui. Justamente sobre esse tema. Eu ouvi que era um tema fácil. Não achei muito fácil. Mas eu estou muito disposta. Eu fiquei muito disposta a estar aqui, tanto que no momento que eu fui convidada eu nem falei nada. Eu só aceitei. Que como o Daniel mesmo me fala muitas vezes, eu falo com ele para um dia falar dele. E se essa é a oportunidade que ele está me dando, aqui estou eu. Se estar aqui se tornará uma via de santificação para mim, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Carlo Acutis é um outro exemplo de um jovem de 15 anos que sofreu uma doença e em todos os momentos ele glorificava a Deus. Ele não fez grandes feitos, ele evangelizava através da internet, mas ele tinha como muito forte na vida, que é uma coisa que ele dizia muito, que a Eucaristia era a autoestrada dele para o céu. Que buscar a Deus era a maior felicidade da vida dele. Estar próximo, servir, da forma que ele podia. Ele fazia as coisas da forma que ele podia, no que estava no alcance dele. Mas tudo para glorificar a Deus. Durante esses dias eu me perguntei se eu tenho feito verdadeiramente as coisas para estar perto de Deus. Eu tenho vivido exatamente o que, de forma correta, eu tenho vivido de forma correta a Santa Missa, ou eu tenho ido só bater o cartão lá?
Eu tenho buscado a Deus na Santa Missa para estar mais próximo dele ou por uma obrigação? Porque está na cartilha? Sim, nós sarados somos chamados a ir à missa todos os dias. Mas devemos viver a Santa Missa de forma verdadeira, piedosa, com amor. Quando se torna uma obrigação, a gente já vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais sentido em estar ali. E não deve ser assim. Quando se torna algo que você é obrigado a fazer, vai chegar uma hora que você vai se cansar. Viver a santidade, ela deve ser uma escolha diária, uma decisão diária. Ela deve ser algo que venha de tão dentro da nossa alma, que a gente acorde já pensando nisso. Todos os dias dizer sim a Deus. Todos os dias é decidir estar com Ele. Todos os dias desejar ser melhor do que a gente foi ontem. Sem se preocupar com o que já aconteceu. E sem se preocupar com o que ainda há de acontecer. A gente tem se abastecido tanto de preocupações que talvez a gente não consiga nem dar espaço para Deus fazer a obra. Assim como foi falado aqui hoje, a gente tem ficado tão preocupado com o desemprego, com outras realidades. Tão cheio de coisa, tão cheio de barulho, que Deus não tem espaço para realizar a obra. E o Espírito Santo, Jesus, eles são muito educados, eles pedem licença para fazer. A decisão, ela é nossa, parte de nós. Parte de nós acatar aquilo que Deus nos pede para entregar. Às vezes Deus nos pede para a gente entregar, se afastar de uma amizade. Deus nos pede o namoro que é vivido de forma toda torta. Mais uma vez eu digo, a vocação ela deve ser via de santificação para todos nós. E se nós não vivermos bem o namoro, muito provavelmente não viveremos bem o matrimônio.
é uma preparação para um dia realizar aquilo que Deus nos pede. Se Deus te pede um matrimônio, Ele quer que você seja santo dentro do seu matrimônio, dentro da sua família, com seus filhos, com seu esposo ou sua esposa. Se for sacerdócio, Ele te deseja santo como padre, te deseja santo como uma religiosa, um religioso. Mas como eu disse, muitos de nós estamos sendo como Esaú, trocando a graça de Deus por outras coisas passageiras. E nós temos uma decisão a tomar. Ou nós somos como Esaú, vendendo o que é eterno por algo passageiro, ou nós somos como Carla Cutis, que encontrou na Eucaristia a estrada para o céu. Que encontrou em Nossa Senhora, que ele dizia que era a mulher da vida dele, a intercessão para que um dia ele estivesse lá. E nós temos que estar muito felizes que nós vamos ter a graça, no próximo dia 7 de setembro, ver a canonização deste jovem, que morreu com apenas 15 anos. Um santo da nossa atualidade. Um santo que viveu pouco, mas que para Deus ele viveu muitas coisas. Porque ele fez o seu ordinário, o extraordinário para Deus. São João Paulo II nos diz: jovens, não tenhais medo de ser santos. Jovens, não tenham medo de largar as coisas do mundo para alcançar as coisas do alto. Nós devemos sempre nos lembrar que nesse mundo nós somos apenas peregrinos. O que nós vivemos aqui é tudo passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Mas nós devemos buscar com amor as coisas do alto. Nós devemos com muita vontade viver a vontade de Deus. Eu espero que mesmo com o embaralhado que deu dentro da minha mente, que você entenda o que Deus quer te falar hoje. Buscar a santidade para ver a Deus. Permitir que Deus tome posse da sua vida, tome posse das suas escolhas, tome posse de tudo que você é. Para que você possa ser unido a Ele. Eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. Feche os seus olhos neste momento. Quero pedir para que o Espírito Santo ele venha passear no nosso meio neste momento. E eu queria que você refletisse o que Deus tem, o que eu ainda preciso deixar para que Cristo reine em mim. O que eu ainda preciso fazer para que Deus realize a obra na minha vida. Eu não sei se Deus te pede algo específico, mas eu sei de coisas que você pode fazer que vão te ajudar. Não murmurar,
Parar de reclamar. Parar de se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram e talvez nem vão acontecer. Parar de se preocupar com coisas que já passaram. Se tem alguma coisa que você precisa resolver, você vai lá e resolve. Você vai lá e resolve, para que você possa viver plenamente aquilo que Deus quer para a sua vida. E eu quero pedir, especialmente para os meus irmãos de missão, que é uma coisa que está no meu coração agora, não ia falar, mas Deus está me incomodando. Busquemos servir verdadeiramente com um propósito. Não só aqui dentro da parada inglesa, mas onde Deus nos colocar. Que nós sirvamos com propósito dentro do nosso trabalho e em todos os outros lugares que Ele nos coloca. Permitam que o Espírito Santo realize em vocês aquilo que Ele precisa realizar. Se nós somos chamados a resgatar as almas, vamos cuidar dessas almas. Agora eu falo especialmente para os sarados mesmo. Nós estamos cantando há alguns dias já, pedindo a Deus a casa cheia. Quando a casa estiver cheia, nós vamos continuar pedindo, ou vamos cuidar de quem está dentro? Se preocupem com os de dentro. Cuidem de quem está aqui. Tem muitas pessoas vivendo algumas realidades que nós nem fazemos ideia. Vamos ficar de pé. Eu pedi uma música que eu não sei se todo mundo conhece, mas foi uma música que veio muito em oração durante esses dias, enquanto eu estava me preparando para estar aqui.